aplicação da lição, qual que é o propósito aqui? A prática do jejum e da oração está na expectativa de Jesus a respeito da nossa adoração, bem como na busca dos tesouros eternos. Essa é uma aplicação geral da lição. Nós temos como metas específicas, e aí cada ponto desse aí, da revista, no primeiro tópico, conceituar o jejum e a importância de sua prática. Segunda coisa, apontar os dois tipos de riquezas e em qual delas devemos empenhar o nosso coração. E, por fim, compreender que a cobiça dos olhos revela as intenções do coração. Irmãos, essa questão da intenção, ela é fundamental na nossa caminhada de fé. Às vezes a gente comete alguns erros no percurso da nossa jornada. Isso é comum, viu, gente? Todo mundo erra. Você pode chamar esse erro também de pecado. Todo mundo está sujeito a pecar. Qual que era a intenção? Seu coração está entregue nisso? Aí você tem um problema. Você precisa ser curado disso. Você precisa ser sarado disso. Você precisa abandonar essa prática. É uma máxima que nós sempre falamos. O pecado, ele não pode ser uma constante na vida do crente. O pecado, ainda que aconteça, precisa ser um acidente de percurso. Então, o que vai determinar se é uma constante ou se é um acidente de percurso é a intenção do nosso coração. Se o coração da pessoa estiver entregue às práticas pecaminosas, isso vai ser uma constante na vida dele. E não vai ser simplesmente um acidente ou um incidente do jeito que você preferir. Renato vai ler para nós a introdução aí. Lê para nós, varão. Toda a prata e o ouro que existem pertencem ao Senhor. É Ele quem nos concede tanto a força para trabalhar, como todos os bens advindos desse trabalho. Ainda assim, há muitos que se deixam levar pelo engano do próprio coração, não considerando que cada um prestará contas de tudo ao Criador. A fim de nos corrigir nisso, nosso Senhor ensinou sobre a prática correta do jejum e o cuidado com as riquezas, na mesma linha que instruiu sobre a oração, que possamos aprender a governar o nosso coração, mantendo um foco naquilo que é eterno. Se você me perguntasse aqui qual que é a palavra-chave nisso aqui tudo, é equilíbrio, é cuidado. Jesus continua, como foi colocado aí, ensinando a respeito do jejum, o cuidado com as riquezas, na mesma linha que ele vinha ensinando sobre a oração. Qual que é a questão? Nós aprendemos aqui no domingo passado que a questão não é orar em público ou deixar de orar em público. A questão é a motivação. Jesus orou em público, ele ministrou em público. Nessa mesma linha está a questão da oferta, da caridade. A motivação do coração. Espera aí, eu estou fazendo isso para honrar ao Senhor? Eu estou fazendo isso para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor? Ou estou fazendo para aparecer? Isso é muito complicado. Tem gente que na hora que vai orar, ele imposta até a voz. Senhor, meu Deus e eterno e bendito Pai que está no céu. E costuma até inventar umas palavras na hora, Não, gente, espera aí, ué. Você quer passar atestado de bonzão para quem? Para Deus? Não tem jeito. Para as pessoas, aí você está sendo hipócrita, É esse que é o cuidado que a gente precisa ter. E nessa mesma linha aqui, segue com a questão do jejum que a gente vai ver, tem gente que é muito radical com a questão do jejum, e algumas coisas vão ser esclarecedoras para nós aqui nesta manhã. O cidadão do reino e o jejum. Vamos à definição aí. Segundo o dicionário Michaelis, jejum
é a abstinência de alimentos voluntária ou forçada como forma de penitência por determinado tempo. Portanto, entende-se por jejum o ato de deixar de ingerir alimentos por algum período de tempo. Essa abstinência pode ser total ou parcial. Lá no finalzinho, uma frase do Dake disse, em resumo, que o jejum abate o homem, humilhando a sua alma diante de Deus, crucificando seus apetites, a fim de dedicar-se integralmente à oração. Então, veja bem, o que é o jejum? É abster-se de alimentos. Isso pode ser parcial ou total. Tem gente que não é muito fã do jejum parcial. Eu sou um deles. Eu não sou muito fã do jejum parcial. Quando jejum por inteiro. Automaticamente, esse tipo de jejum vai nos impossibilitar de jejuar por um período mais prolongado de tempo. Você pega, por exemplo, o jejum de Jesus em Mateus 4, que é chamado lá também de tentação de Jesus no deserto. Deserto, você sabe como é que funciona. Calor extremo durante o dia, frio maior durante a noite. Não vou falar que é extremo não, porque não chega a esse ponto. Mas dá essa oscilação de temperatura. Jesus ficou lá 40 dias. Há indicação, embora o texto não diga isso, Jesus estava lá como homem, 100% homem. Há indicação, embora o texto não fale claramente, Jesus teria bebido água. Ficar 40 dias no deserto, naquela variação toda de temperatura, a desidratação é certa, se ele não tivesse ingerido água. Tem gente que faz jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, e jejum disso, jejum daquilo, faz o jejum parcial. Isso pode ser voluntário. Aí no caso aqui de forçado, existem aí no campo da medicina aí as razões diversas, e não vem o caso aqui, mas um jejum forçado, por exemplo, com a questão medicinal, vai se abster de um tipo de alimento por questão de saúde, vai se abster totalmente de alimento, porque vai fazer um exame disso ou daquilo e tal, e aí tem as razões, e não vem o caso aqui. O certo é que, guarde isso, o jejum em si, a definição, é a abstência de alimentos total ou parcial. O jejum, a prática do jejum, aqui no sentido de penitência, no sentido religioso, não é uma exclusividade do cristianismo. E, no caso, lá se tratando do Antigo Testamento, do judaísmo. A prática do jejum é presente em várias outras religiões, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo. Então, não é uma prática apenas, e aqui falando numa linguagem nossa, apenas do cristianismo. Aí, aqui, no segundo subtópico aí, os benefícios para o corpo, aqui dando uma pincelada aqui no aspecto da saúde, eu vou ler apenas aí, está na segunda coluna, Renato, do biólogo japonês aí. Como eu não falo japonês, eu vou me abster, vou jejuar aqui, no sentido de dizer o nome dele. Achou? Achei. Até o final aqui? Até o final, por gentileza. O biólogo japonês, que eu não vou dizer o nome, ganhou Nobel de Medicina em 2016 por suas descobertas sobre o mecanismo chamado autofagia, um processo de reciclagem do lixo celular, que é provocado e potencializado após longas horas em jejum. Sua pesquisa de mais de 30 anos descobriu que o jejum diminui os níveis de insulina, baixando a glicemia, prevenindo a diabetes, aumentando os níveis de LDL e HDL. Isso garante uma melhor saúde cardiovascular, protege de infecções, inflamações e contra a depressão e doenças como Parkinson, Huntington e certas formas de demência. Então, deixar de comer determinados tipos de comida, gente, todo mundo sabe que isso faz bem para a saúde.
Todo mundo sabe, né? O pessoal fica assim naquela, né? Antigamente o povo temperava a comida com gordura de porco e era todo mundo mais saudável do que a gente, né? Tá, o sujeito comia lá um feijão temperado com gordura de porco, lá da roça, aquele cozinhado no fogão de lenha, né? E aí ele ia depois lá para um beco de café, capinar. Ele ia lá pro pasto, roçar pasto, não é na roçadeira não, irmão, é na foice. Pensa na suadeira. Então o exercício físico era muito maior do que a turma que fica aí na Dário Grossi fazendo, como é que chama o outro negócio lá da bola lá? Esqueci como é que chama. É o quê? Crossfit. Olha para você ver. Era beco de café fit. Era foice fit que chamava na época. Enxada fit. E por aí vai, né? A turma de hoje nem sabe o que é isso, gente, né? Como é que é? Graças a Deus. Para você ver, uma prima minha perguntou à minha mãe assim: a forma de fazer o grãozinho de arroz deve ser bem petitinha, né? Que o grãozinho sai pequenininho assim. Ela achava que tinha um produto e tinha as forminhas, tudo, julgava o produto lá e saía os grãozinhos de arroz, para você ver o nível, né? Lá da sua cidade, Renato, da sua capital lá, ó. Né? Então, ou seja, a turma não sabe o que é isso, né? Então, a alimentação, gente, ela precisa ser saudável. Você precisa se alimentar bem, se abster de algumas bobagens, né? Para você ter uma boa saúde. Isso é fato. A dieta que Deus passou para o povo de Israel lá no Antigo Testamento não era por acaso. Havia todo um cuidado. Se você pegar a descrição da lei, você vai ver que havia uma série de cuidados que as pessoas deveriam fazer no cuidado com a saúde. A turma caminhando pelo deserto, não é? De maneira nômade, batia barraca em um determinado momento, em um determinado lugar e ficava, mas daqui a pouquinho tinha que juntar aquilo tudo e ir embora, longe das cidades. Os recursos naquele tempo eram menores, então Deus estabeleceu um conjunto de coisas, um conjunto de regras, para que as pessoas então observassem a fim de manter a boa saúde. E nós precisamos fazer isso, você se alimentar bem. Quem está aí da área da saúde, os doutores estão aí, né, pessoal que é da área da saúde, sabe melhor explicar isso do que eu. Mas não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que nós precisamos nos alimentar bem, de alimentos que vão gerar para nós nutrientes, vitaminas e tudo mais, né? Tem um destaque aí na sua revista, onde nós paramos a leitura, visto que o jejum e a oração são tão relevantes na Bíblia, os cristãos atuais deveriam praticá-los mais, até receberem poder de Deus contra todos os poderes do diabo. Quanto tempo tem que você não jejuma? Uma pergunta assim para você responder para você mesmo, né? Em relação ao jejum, eu vou te falar aqui uma coisa, não vou estabelecer aqui uma doutrina, vou te falar o que eu penso e o que eu sempre fiz. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no comércio. Quem trabalha no comércio sabe como que é. Eu tinha dificuldade de jejuar nos meus dias de trabalho, porque eu saía de casa e ia para o comércio atender os outros, que rapidinho, antes das 10 da manhã, já tinham lá me azucrinando a orelha. E aí você passa um monte de coisa na sua cabeça às vezes. Eu tinha essa dificuldade. Qual que é a questão do jejum? O jejum, gente, desacompanhado, ou o jejum sozinho, sem a prática da oração, a meu ver, acaba sendo simplesmente um deixar de comer. O jejum, ele precisa estar acompanhado da oração. Qual que é um dia bom para você jejuar? Esse hoje, por exemplo, é um dia bom para você jejuar. Você vai sair da sua casa, você vai vir para a igreja, você vai estar aqui orando, você vai estar cantando, você vai estar recebendo a palavra de Deus, você vai voltar para a sua casa daqui a pouquinho em paz, assim eu creio em nome de Jesus. Esse é um dia bom. Agora, você simplesmente se abstém do alimento como uma penitência aqui no sentido espiritual e vai para os seus afazeres e não reserva um minuto sequer para
para orar. A meu ver, eu tinha dificuldade de fazer esse tipo de coisa assim. Sempre tive dificuldade de simplesmente deixar de comer. Estou falando por mim, né? Aí vai um entendimento aí de cada um. Mas eu tenho essa dificuldade, certo? Então o jejum ele precisa estar acompanhado disso, daquele momento de devoção. Por que você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, vários episódios em que as crianças jejuaram, em que até os animais jejuaram? Você acha que o sujeito ia lá e tirava o boi da cocheira e deixava o boi sem comer lá? Não, agora você vai consagrar o Senhor. Não, irmãos, é que as pessoas estavam tão envolvidas no seu momento de busca ao Senhor, no seu momento de devocional ao Senhor, de clamor ao Senhor, de busca intensa pelo Senhor, que essas outras coisas eram deixadas de lado. Então até os animais eram obrigados a jejuar, porque o sujeito, o dono dele, estava envolvido em buscar o Senhor e não alimentava até os animais por aquele momento de tempo. Era isso que acontecia, certo? Vamos lá. Se alguém tiver algum acréscimo a fazer aí, ou tirar também, pode ser o caso, fique à vontade. Os benefícios para a alma. Nós falamos aqui de se abster de algumas coisas, jejuar por um período de tempo, com a questão da saúde, regular a alimentação, para a questão física. Agora, em relação à alma. Vamos lá, Renato, lê para nós até fazê-lo. Os benefícios para a alma. Embora não haja nas Escrituras um mandamento ordenado à prática do jejum, exceto o praticado anualmente do dia da expiação, há diversas menções a seu respeito e, no Sermão da Montanha, Jesus instruiu-nos a maneira correta de fazê-lo. Lá embaixo, Jesus fez e até o final. Não achei, peraí. Última linha aí. Jesus fez o uso do jejum como a arma espiritual no combate contra o mal. Para crescer e se desenvolver plenamente, a fé requer a oração. Esta, por sua vez, exige o jejum pelo mesmo motivo. O jejum tem produzido grandes resultados quando usado em conjunto com a oração e a fé. Olha só, uma frase, um pensamento do Wisber. O hipócrita coloca reputação no lugar do caráter, as palavras vazias no lugar da oração, o dinheiro no lugar da devoção sincera e o louvor superficial dos homens no lugar da aprovação eterna de Deus. Olha que definição interessante. Então, quando nós fazemos com a nossa motivação para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor, embora o texto aí está dizendo que não existe, a não ser no dia da expiação, um mandamento ordenando a prática do jejum. Mas você vê, as pessoas no Antigo Testamento, os profetas, a população de maneira em geral, os reis, você vê Jesus, você vê os discípulos com a prática do jejum. Uma outra frase aqui, do HDL. Se o hipócrita toca trombeta ao dar esmola, o falso espiritual desfigura o rosto quando jejua. Que a cara feia assim. Né? Pensou alto? É ou não é assim que acontece, gente? Eu estou em jejum. O cara no dia que ele está de jejum, não posso nem brincar, não. Não, estou de jejum. Cara amarrado, delegado. Gente, pelo amor de Deus, hein? Né? Em ambas as situações, o propósito é o mesmo: ser visto e reconhecido pelos homens como uma pessoa espiritual e virtuosa. Você quer ver uma outra? A meu ver, estou falando aqui a meu ver, gente, é uma bobagem. Tinha um pensamento antigo de que no dia que você estivesse jejuando, você não podia falar que você estava jejuando. Exatamente por causa desse radicalismo de achar que Jesus estava proibindo as pessoas de saber que o outro está jejuando, está orando, está dando esmola. O que Jesus proibia, gente, é o tocar a trombeta, é o falar para todo mundo: gente, eu estou jejuando hoje, viu? Estou consagrando ao Senhor hoje, porque hoje eu estou crente. Aí não. Agora, gente, chega um camarada e parece um negócio, né? No dia que você está de jejum, chega um cara com um negócio daquele bem gostoso para te oferecer. Sai para lá, tentação.
É mais ou menos assim, né? Vai para lá. O cara chega com um serenata, irmão, que redondinho assim. Pensa num negócio gostoso. Como é que chama o outro lá? Cacau Show. Não, irmão, me ajuda. Não, irmão, eu estou de jejum. Aí pronto, acabou. E aí? O que Jesus estava repreendendo não é isso, não é você avisar para o outro. Não, irmãos, eu estou de jejum, não tem problema nisso. É o tocar trombeta, né? Eu estou fazendo para ser visto. Não é? Então, o hipócrita, ele é assim. Ele toca a trombeta ao dar esmola. Eu achei interessante a figura que a César Alpina colocou aqui no domingo passado no slide dela, que ela faz assim, muito mais chique do que o meu. Um dia eu vou ter capacidade de fazer um negócio daquele jeito. A chargezinha do sujeito entregando a cesta básica para uma família carente, e ele com o celular do lado de cá tirando foto, a selfie. E automaticamente vai para as redes sociais. Ou seja, a família já está numa situação complicada de ter que, uma carência de depender de uma cesta. Né? A situação já não está legal. E aí o outro ordinário vai lá para dar a cesta e ainda quer mostrar para os outros ainda, exibir ainda mais, expor a pessoa ainda mais. E o que Jesus está proibindo é exatamente isso aqui. E aí, do mesmo jeito que o hipócrita faz isso, ele faz essa propagação toda quando ele está dando uma esmola, o falso espiritual fecha a cara quando ele está nessa questão toda aí do jejum, na santidade. Irmãos, a santidade, vida devocional, vida de crente, seja o que for, isso aí não é demonstrado por cara feia, não. Se santidade e vida com Deus fosse representada por cara feia, eu seria o mais crente entre vocês, né? No entanto, eu sou o mais pecador. Ai, gente, me ajuda aí, ué. Né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, qual que é a questão aqui? Do desfigurar o rosto e tocar a trombeta. É o reconhecimento dos homens, é o aplauso dos homens. Qualquer coisa que nós vamos fazer, gente, com a intenção de ser visto, de ser aplaudido pelos homens, nós perdemos todo o propósito, perdemos a recompensa de Deus, saímos do foco. Não é? E essa que é a grande questão. Então, Jesus fez uso do jejum como arma espiritual de combate contra o mal. O texto diz que Jesus foi batizado e foi levado ao deserto para ser tentado. E aí ele combateu isso entre as suas práticas ali, obviamente, a oração, obviamente, o texto é claro, no jejum. Então, o jejum tem produzido grandes resultados quando usado em conjunto com a oração e com a fé. A nossa vida, a vida cristã, ela é um ajuntamento, ela é uma engrenagem. Alguns ingredientes fazem parte dessa engrenagem, que juntos vão fazer com que nós, então, caminhemos na presença de Deus. A oração faz parte, o jejum faz parte, a fé faz parte, a leitura da Bíblia faz parte, a santidade faz parte, certo? A prática das boas obras, que não é para salvação, mas é porque já somos salvos, fazem parte. É assim, né? Ok? O jejum que agrada a Deus. É impossível que alguém pratique o jejum por ostentação egoísta, com o intuito de demonstrar um fervor religioso de mera aparência. Ou é possível, né? É possível que alguém pratique o jejum por ostentação egoísta, com o intuito de demonstrar um fervor religioso de mera aparência. Contudo, não podemos jejuar por orgulho ou penitência numa tentativa de autojustificação, pois é Deus quem nos abençoa e quem nos justifica, certo? Então nós não fazemos para ser salvo, aqui no sentido aqui da justificação, está ligado à salvação, para tornar justo. É Ele quem nos justifica, através de quê? Através do sacrifício de Jesus. O jejum, a oração e outras coisas mais que eu acabei de listar aqui, fazem parte da vida cristã, mas não para ser visto, não para ser justificado. Nós fazemos isto porque nós já somos salvos. Ok, pessoal? Ok? Lá, quase no final desse mesmo subtópico, Jesus,
e seus discípulos. Situa aí. Tem uma referência de Lucas. Logo em seguida, Jesus e seus discípulos jejuavam sem intenção de demonstrar religiosidade superior, mas com adoração em secreto com Deus. O renovo que o jejum traz ao corpo torna-o mais receptível ao Espírito Santo. Por isso, o jejum agradável a Deus produz a fé necessária para vencer qualquer batalha. Portanto, o verdadeiro propósito do jejum é a contrição e a comunhão com Deus. O verdadeiro propósito do jejum é a contrição e a comunhão com Deus. O jejum que exige espectadores é mera exibição. Então tá aí, gente. Qual que é o propósito do jejum, então? Além do que Jesus deu para nós o exemplo de devoção, de busca ao Senhor e tal, o propósito do jejum é isso. É você estar mais quebrantado diante de Deus. É você se apresentar contrito diante de Deus. Você estar mais disposto. Buscar comunhão com o Senhor. Esse é o propósito do jejum, certo? Aí alguém pergunta, que hora você começa a jejuar? Existe um monte, como a Bíblia não dá uma regra clara sobre isso, existe mais entendimentos pessoais, né? Existem pensamentos de que o horário legal de você começar a jejuar seria meia-noite, viração de um dia para o outro. Existe o outro lá seguindo a ideia do judeu de 6 da tarde. Existe um outro que é a partir do momento que ele acorda, porque aí entra as imaginações, né? Que o sono te sustenta, não sei o que, e por aí vai, né? O certo é, gente, o que você precisa saber disso, do jejum. O jejum é uma prática bíblica. Exceto no dia da expiação, não há outra ordenança determinando que jejuássemos. Então, ó, o jejum é uma prática bíblica de vários homens que são exemplos para nós, e principalmente nesse aqui, o maior, o exemplo é Jesus, certo? O jejum quebranta o nosso coração e nos coloca mais sensíveis e disponíveis a Deus. Você pode jejuar total ou parcial, certo? Então é isso aqui que você precisa saber do jejum. E por último aqui, você não deve jejuar como uma forma de exibição, mostrando que é mais crente, mais santo, mais fervoroso do que os demais. Ok, pessoal? A resenha desse tópico, na sua revista e no telão, jejum é a abstinência de alimentos para fins de saúde ou devoção religiosa. Essa é a definição. Fechou, pessoal? Ok aí? Dúvidas? Qualquer dúvida, pergunta. Se eu não souber responder, o Renato responde, já está com o microfone na mão. É o cara. Ok? Cada dia a gente pega um aqui de bode expiatório, né? Mais ou menos assim. Vamos lá, o tópico 2 da nossa lição, então. Os cidadãos do reino e as riquezas. Agora, dentro das metas, apontar os 2 tipos de riquezas e em qual delas devemos empenhar o nosso coração. Lê para mim até finanças aí, Renato, por gentileza. O tesouro da terra, aqui. Isso aí. Suprir integralmente ou contribuir com o sustento da família, com a manutenção da nossa comunidade de fé, ou mesmo ajudar aos mais carentes financeiramente. Deve ser um compromisso de cada cidadão do reino. Para que isso seja possível, precisamos administrar corretamente nossas finanças. Então, segura aí. Então, veja bem, qual que é o objetivo da vida financeira? Qual que é o objetivo dos tesouros da terra? Manutenção da nossa família. Irmãos, quem vive hoje sem dinheiro? Eu estou falando sem dinheiro total, viu, gente? Estou falando sem dinheiro total. Ninguém consegue sobreviver hoje sem o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta de troca. Passou-se a época em que a ferramenta de troca eram os próprios produtos.
O sujeito trocava uma porção de feijão por uma porção de arroz, e por aí vai. Ele trocava uma porção disso ou daquilo em troca de roupa, por exemplo. Nós não estamos mais nessa era medieval, né? Isso já foi. Então, ninguém sobrevive mais sem dinheiro. As coisas vão avançando, né? Nós temos o dinheiro em espécie, nós temos dinheiro digital, no cartão e por aí vai. Então, para que serve? Para o sustento da nossa família, em primeiro lugar. Segunda coisa, para manutenção da nossa comunidade de fé. Tem gente que é totalmente contra dízimo e oferta, mas ele é a favor do culto aqui, com ar condicionado trincando para ele ficar tranquilo, de boas. Ele é contra dízimo, mas ele é a favor de ter uma poltrona bem acolchoada para ele se assentar. Ele é contra dízimo e oferta, mas ele é a favor do pastor estar aqui em tempo integral no gabinete para atender ele na hora que ele quiser, na hora que ele precisar. Ele é contra dízimo e contra oferta, mas ele é a favor da igreja ter um bom som aqui, ter bons instrumentos, mas ele é contra dízimo e oferta. Sabe? Tem coisa que não bate, gente. Primeira coisa que nós precisamos entender em relação a dízimos e ofertas: nós não fazemos isso para manutenção da casa de Deus. Dízimo e oferta é um ato de reconhecimento da grandeza de Deus. É louvor. Se dízimo e oferta fosse para manutenção, quanto que é a despesa daqui da igreja? Números fictícios aqui. Para manutenção de tudo: água, luz, telefone, funcionário, pastores, aluguel e tudo mais. Números fictícios, 30 mil reais. Se dízimo e oferta fosse para manutenção disso, à luz da Bíblia, quando completasse o valor, então cessava a contribuição. Foi o que Moisés fez lá na construção. Moisés pediu: traga a oferta. A oferta alçada é essa, para nós construirmos aqui o tabernáculo. Quando completou o valor, Moisés falou assim: para de trazer, porque nós completamos. Essa é uma oferta alçada, oferta para um fim específico. O que é diferente da oferta que nós entregamos aqui no dia a dia do culto. O que é diferente do dízimo que nós entregamos ao receber os nossos salários, os nossos proventos. Esse não cessa, esse não tem limite, porque esse nós fazemos para honrar, para glorificar o Senhor com aquilo. Então não interessa, nos números fictícios que eu coloquei aqui, se a despesa da igreja, manutenção mensal é 30 mil reais, pode entrar aqui 200, 300 mil reais que nós vamos continuar dizimando e ofertando. Amém, gente? Eu achei que vocês iam falar dos 200, 300 mil, no amém, rapidinho assim, mas não saiu não. Mas é isso aí. Certo? Então nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. Tem gente que Deus converte todas as áreas da vida dele, menos na financeira. É um negócio assim terrível. Converte tudo, menos a financeira. Por quê? Ele não é dizimista e ofertante, e ele vive enrolado com contas. A vida financeira dele é uma bagunça. E aqui eu não estou falando aqui, gente, de pessoas que planejou, porque nós estamos sujeitos a isso. Você faz um planejamento, tudo direitinho, dentro daquilo que você ganha, mas no meio do percurso acontece algum imprevisto, isso é normal. E aí você acabou se complicando de alguma maneira. Nós vamos orar ao Senhor e de alguma maneira ajudar você a resolver isso. Aconteceu um incidente, isso aí é uma coisa. O que eu estou falando aqui de enrolado com conta é de gente que ganha 10 e faz compromisso com 20. Está na cara que você não vai dar conta, irmão. Certo? Então nós precisamos ser prudentes nisso. Para que serve as riquezas da terra? Então vamos dizer assim, o dinheiro, sustento da família, manutenção da comunidade de fé e depois ajudar os mais carentes financeiramente, que nós já aprendemos aqui em relação à caridade, de você estender a mão, de você abençoar alguém que está
com necessidade, com alguém que está em dificuldade. Eu não canso de citar o pensamento da igreja primitiva, que o texto diz que não havia necessitados, porque cada um se atentava para a necessidade do outro. Isso é Bíblia. Aí, olha, onde nós paramos, a leitura. Para isso, para que isso seja possível, precisamos administrar corretamente as nossas finanças. Então, você precisa administrar direitinho, para você ter condição disso aí, sustentar honrosamente a sua família, sabe? Você ser dizimista e ofertante, você abençoar a vida de alguém, você precisa fazer isso. Tem uma frase aí, parece que eu ouvi ela, acho que era do pastor André, não sei se era ele, que sempre falava isso aí, que ninguém é tão pobre que não, como é que é? Ninguém é tão rico que não possa, fala, repete aí, Pina, que eu não lembro direito, esqueci. Ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa e tão rico que não possa receber. É isso aí. Então, pronto. Então, nós precisamos administrar direitinho, fazer o nosso planejamento. Você ganha 10, não faça compromisso com 11, com 15. Faça compromisso com 9, com 8. Para você ter uma reserva. Para, no momento de uma situação eventual, você ter onde se apegar. Né? E eu falo isso aqui, irmãos, graças a Deus, como testemunho prático da minha vida. Em alguns momentos da minha vida, depois de casado, eu ganhei um salário mínimo. Aqui é Bianca, nós vamos fazer agora 18 anos de casado, né? Ela vai para o céu assim, direto, sem fazer uma curvinha, né? Ela está de testemunha, nunca bateu um cobrador na porta da minha casa, pela graça de Deus. Em alguns momentos eu ganhando um salário mínimo. É lógico que quem ganha um salário mínimo não faz festança, gente. Mas você não pode se complicar. A gente precisa ser prudente. Né? Precisa ser prudente. Lá no finalzinho desse subponto aí, depois da referência de Mateus aí, Renato, Mateus 6,11, Enquanto que para os sábios o dinheiro é uma bênção, para os insensatos pode ser uma cilada e tentação, pois fazem do dinheiro seu Deus e se dobram a ele como servos. Entregam tudo a ele, sua confiança, sua atenção total, sua devoção completa e, por fim, suas vidas. Muito bem. Há quem diga que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. A partir do momento que o dinheiro começou a dominar a vida de alguém, essa pessoa está complicada. Segundo subtópico aí, deterioração dos tesouros terrenos. No Oriente, tesouros eram roupas finas, armaduras polidas, armas de guerra, ouro e joias. Traça e ferrugem eram tão destrutíveis para estes quanto os ladrões. Salta um pouquinho aí essa frase que tem aí, Contudo, Jesus ensinou que os tesouros da terra são efêmeros. Esse ensino tem passado tão desapercebido que muitos, virando a página, já foram consumidos por seus tesouros, e outros, mesmo sem tê-los, perderam-se na busca por eles. Infelizmente, o Deus Mamon os atrai mais fortemente do que o Cristo da Galileia. Mas isso aqui está batendo demais, não está pesado. É isso aí. Né? O que é a questão aqui? Tem gente que já tem muitas riquezas e se perde nessas riquezas. Tem gente que não tem a riqueza, mas ele se perde buscando a riqueza. Né? E aí essa frase aí, ó, ênfase para ela. Infelizmente, o Deus Mamon, que é uma indicação aí do dinheiro, né, os atrai mais fortemente que o Cristo da Galileia. E é assim mesmo. Tem gente que se entrega na busca ou na conservação do dinheiro e se perde mesmo nas questões espirituais. Irmão, escute aqui o que eu vou te dizer, para você não me confundir. Tem gente que nunca vai ser rico. Tem gente que vai viver a vida no gargalo.
passando aperto, para a preservação da sua alma. Se Deus der para ele um pouquinho a mais, ele se perde. Sabe? A sentença também pode ser o contrário. Os caminhos de Deus trabalhar e nos sustentar são diferentes para cada um de nós. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus precisa ser o Senhor da nossa atenção. Deus precisa ser o mais valioso do nosso coração. Riqueza, gente, não é só dinheiro, não. Riqueza aqui no sentido que Jesus está falando, é tudo aquilo que é importante para nós. Tudo aquilo que é valioso para nós. Qualquer coisa que é valioso para nós demais, que ocupe o lugar de Deus, a gente precisa repensar essas coisas e abrir mão disso para a gente servir ao Senhor. Né? Jesus falou com o jovem rico lá, olha, vende o que você tem, reparta com os pobres. Aí de vez em quando tem uns imbecis que fazem algumas montagens por aí, com alguns pastores mais conhecidos no Brasil, e coloca esse texto. O que Jesus estava falando ali, gente, era específico para o rapaz, no sentido de que o rapaz estava com o coração preso. Nem todo rico está com o coração preso no dinheiro, não. Isso aí é um engano. Tem pobre que é muito mais avarento do que muitos ricos. Como tem rico também é avarento. Isso aí não é regra. Que é porque o sujeito é rico, quer dizer que o coração dele está agarrado na riqueza e ele não ama a Deus. Não. A gente precisa ser um pouquinho mais racional nisso aí. Jesus falou um caso específico para aquele rapaz, porque no caso dele, o coração dele estava preso às riquezas. Né? Nós temos vários outros na Bíblia, de homens ricos, mas que o coração dele estava totalmente entregue. Você quer ver um homem, inclusive a Bíblia chama, do homem segundo o coração de Deus. Você quer ver um cara mais rico do que foi Davi? Eu acho que talvez mais rico do que foi Davi, só o Salomão, filho dele. Pega lá, para você ver a oferta que Davi deu para a construção do templo. Ele não construiu o templo, mas ele deixou tesouros guardados, uma riqueza que, se fosse traduzida hoje em reais, daria bilhões. Bilhões. Mas um homem que amava o Senhor. A questão toda, gente, é quem é a prioridade do nosso coração. A questão toda é quem é o valioso no nosso coração. Quem de fato comanda o nosso coração. Nosso coração está entregue a quem? Essa é a grande questão. E aí, nesse sentido, lê para nós, Renato, por gentileza, os tesouros dos céus. Pode ler tudinho aí o subtópico. O teólogo francês Pesquier Quesnel disse que a única maneira de tornar eternas as mercadorias perecíveis, proteger os móveis importantes das traças, os materiais mais riscos da ferrugem e pedras preciosas dos ladrões, é transmiti-los ao céu por atos de caridade. Este era um dos pensamentos comuns nos dias de Jesus. Cumprir os mandamentos de Deus praticamente equivalia a acumular tesouros justos dele. Diferentemente dos tesouros terrenos, os outros celestes não podem ser corrompidos, pois são eternos. A ferrugem, a traça e os ladrões não têm acesso a esses tesouros. Continua o 4 aí. Oi? Continua o próximo. Onde está o teu coração? Jesus sempre incentivou seus discípulos a manterem seus corações nas coisas do céu. Em Provérbios 4, Deus nos convida a ouvir atentamente suas instruções. Fazem uso de todos os sentidos para guardar tudo o que ele diz, pois as suas palavras são saúde e vida verdadeiras para os que escondem no coração. É no coração que estão as afeições e também a razão. O Senhor conhece o coração do homem e sabe que nele há sentimento ficcioso, inveja, amargura, pois isso acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Muito bem. Então o pensamento aí do Francisco Renato, quase mordeu a língua para falar o nome dele, é um pensamento em comum com o pensamento dos dias de Jesus, né, de juntar
os tesouros no céu, ou seja, você praticar boas obras, você viver a vida como deve ser, os princípios da palavra de Deus, e você vai ao que nós chamamos também, você pode chamar isso aí de coroa da vida eterna, e por aí vai, né? Ou seja, nada mais é do que nós seremos coroados por aquilo que nós fizermos, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho. Lembrando que qualquer coisa que nós fizermos aqui e recebemos aqui, o reconhecimento das pessoas e tal, a gente já vai ter um pouquinho mais de dificuldade para receber isso lá. É o que Jesus falou agora. É o seguinte, irmãos, o diabo é o pai do desequilíbrio, do extremo. A gente precisa ficar atento com isso. Tem gente também que é tão radical que ele é contra até elogio. Não, eu não posso receber elogio, não, senão meu galardão vai estar todo aqui. Pelo amor de Deus, gente. Aqui, você abre um restaurante, você serve lá no restaurante no primeiro dia, você abre o restaurante, você foi para a cozinha, serviu lá, está ali o Tião da Leninha e a Leninha do Tião, que gosta dessa área. O Derval também, mas a Ana faz um tempero, gente, vocês não têm ideia. Aqui, ó. A turma mais nova na igreja aí não conhece bem isso, não. Olha, aí você serve, você coloca lá para as pessoas, aí vem os seus clientes e começam a reclamar de você. Está ruim, está com muito sal, está com pouco sal, está mal cozido, está cozido demais, está grudado. Espera aí, vou corrigir. Aí você faz o segundo dia, aí vem todo mundo também do mesmo jeito. Não, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. O que você vai fazer? Você vai fechar aquilo lá, irmão. Acabou, ué. Sabe? Vem um ministério de louvor que canta. Aí todo mundo sai. Não, o ministério de louvor cantou ruim demais hoje. Aí no próximo culto, está muito ruim. No outro culto, está ruim. Aí, irmãos, lá para o terceiro ou quarto culto, esse pessoal não vai cantar mais. Pode ter certeza. Está tudo ruim aí. Então, o que Jesus está falando aqui não é de deixar de elogiar e sendo radical, não, Senhor. A gente precisa desse feedback. Olha, tá bom. Glória a Deus pela sua vida. Tem uma coisa, irmãos, que a gente não pode confundir. Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele. Nada do que nós fazemos aqui, se cantamos bem, se ministramos bem, se ensinamos bem, se pastoreamos bem, se atendemos bem, nada disso dá glória para nós. Nós precisamos fazer isso para a glória dele. Agora tem uma coisa que ele divide conosco: a alegria. A alegria. A glória é dele, mas a alegria é nossa. Sabe? Então é prazeroso você saber que você está atendendo bem. Então não entra por esse caminho do radicalismo, não. Até para elogiar, a gente precisa ser inteligente, obviamente. Você não vai fazer num tom de bajulação. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Até para falar que uma pessoa está fazendo bem, você precisa ser inteligente. Faça num tom natural. Sabe? É bom você receber esse feedback, para você saber, olha, estou no caminho certo, ou estou precisando melhorar. Sabe? A gente precisa ficar atento com essas coisas. O pensamento era o quê? A juntar tesouros no céu, para nós sermos recompensados. O elogio, gente, não tira o tesouro do céu. É isso aqui que eu estou querendo dizer. Não podemos nos radicalizar a esse ponto. Tem gente que não recebe elogio. Renato cantou bem, Renato tocou bem. Não, que isso, Adilson, sai para lá, rapaz, eu quero meu tesouro no céu. Calma, Renato. Vai na bênção, não é assim não. Hein? Não estou roubando o seu galardão, não. Estou dizendo que você está no caminho certo. Você está na bênção. O Senhor está te usando. É mais ou menos assim, gente. Ok? Entendido? Sim ou não? Para frente, a resenha desse tópico aí, tópico 2, em contraste aos tesouros da terra que estão sujeitos às degradações, os tesouros do céu estão totalmente protegidos. Ok? Uma frase do HDL, está na sua revista aí também. O problema não é possuirmos dinheiro, mas é o dinheiro nos possuir. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Gente, e isso aqui que nós não podemos confundir. O dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. Paulo disse que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é.
O dinheiro bem administrado, ele é um excelente servo. Você vive bem com ele, você cresce, você prospera, você abençoa a sua casa, abençoa o reino de Deus, e enfim, ele está ao seu serviço. Em relação aos olhos, caminhando aqui para fechar, olha só, John Wesley dizia que o que o olho é para o corpo, a intenção é para a alma. O olho conduz os movimentos do corpo, já as intenções conduzem os movimentos da alma. Certo? O olho dirige o seu corpo. Você vai sair daqui, e você vai para casa de carro ou a pé, e você vai conduzir o seu corpo de acordo com o que o seu olho estiver enxergando. Você vai atravessar ruas, você vai parar para um carro atravessar, você vai parar para um pedestre atravessar, porque o seu olho está direcionando o seu corpo. A intenção faz isso com a nossa alma. Aquilo que você tem de intenção vai direcionar a sua alma para o serviço de Deus, para as coisas de Deus, para a vida com Deus ou para o pecado. Então, em relação a essa questão do olho bom, o pessoal antigo tinha esse negócio, né? Olho bom, mão boa. Por aí vai, mão boa para plantar, que negócio. Ô, gente, não faz isso não, pelo amor de Jesus. Isso não é crente, não. Havia um pensamento comum entre os judeus de que o olho mau era símbolo de avareza. Bom significa moralmente saudável, dotado de devoção simples e sincera diante de Deus. Lá embaixo, depois da referência de Mateus aí, nesse mesmo subtópico, quem não ama, nunca teve o seu caráter mudado, nunca veio para a luz, não enxerga o mundo claramente, por conta da visão turvada pela escuridão. Sempre que alguém se aproxima da luz, na cruz de Cristo, as trevas são dissipadas, passando a ver claramente as coisas à sua volta. Já não anda tropeçando, pois agora tem tesouros preciosos como o amor e a paz, além de muitos outros. Então, o olho bom aqui nesse sentido é aquele que conseguiu enxergar a salvação na cruz de Cristo e ele agora passa a contemplar as coisas de Deus. Para ficar mais fácil para nós entendermos, vamos ver o que é o olho mau. Para o judeu, lê para mim, Renato, por favor, poupar minha voz aí. Lê até espiritual, por favor. Pode ler até límpida. Límpida. Se os teus olhos forem maus, até límpida. Para o judeu, além do olho mau denotar cobiça, também poderia amaldiçoar alguém. A pessoa que mantém seu olhar nas coisas deste mundo tenebroso vive afastando-se do reino de Deus e da sua luz. Tal indivíduo não consegue fixar seu olhar nas coisas celestiais e não pode discernir aquilo que é espiritual. O inimigo o cegou. O olho bom enxerga numa direção com clareza e atenção. Assim, o corpo todo também será dirigido correta e seguramente. Isso significa que a caminhada da fé torna-se luminosa e límpida. Então veja bem, o que é o olho mau? No entendimento judaico, o olho mau é aquele que está voltado para a cobiça, para o desejo pecaminoso, é aquele que está na escuridão, e é uma crença deles, aí nós não estamos falando aqui de Bíblia dizendo isso, era uma crença judaica, de que alguém com o olho mau, ele tinha condição até de amaldiçoar o outro. Não é? Nesse pensamento, você olhar para os olhos de uma pessoa, você saberia se aquela pessoa era uma pessoa ruim, de mau caráter, disposta a fazer maldade com as pessoas, ou se era uma pessoa boa. Dizem que os olhos é a janela para a alma, a janela para a vida. Lá no final, Renato, logo após aí, aqueles de olhos maus não se deleitam. Aqueles de olhos maus não se deleitam naquilo que glorifica a Deus, mas cobiçam maliciosamente o que lhes dá prazer na sua pecaminosidade. Aquele que odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão.
mas não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então é isso aí. O olho mau está voltado para coisas que não pertencem a Deus. Então, fazendo uma interligação aqui, alguém de olho mau seria aquele que vai colocar a riqueza como prioridade do seu coração. Alguém de olho mau é aquele que vai fazer as práticas bíblicas aí da caridade, da oração, do jejum, apenas para se exibir. Alguém de olho mau é aquele que não quer nada com Deus. É mais ou menos isso aí para a gente entender. Aqueles que buscam caminhar, de fato, na escuridão e não quer agradar ao Senhor. No terceiro subtópico, lá na segunda coluna, a chegada do Messias. Localizou? A chegada do Messias trouxe esperança e direção para as pessoas que andavam sem perspectiva, sem esperança e sem direção. Todo aquele que anda tateando neste mundo de trevas deve receber o convite de vir para a luz. Jesus pode libertar qualquer prisioneiro da escuridão moral, pois ele veio para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar no caminho da paz. Na sua revista e no telão, resenha do tópico, o que você precisa guardar disso aqui do tópico? Nossos olhos devem estar fixos em Cristo, a fim de cumprir os seus princípios que geram vida e paz. E isto é olho bom, aqui no sentido do que Jesus está falando. É alguém que caminha na direção de Deus. A conclusão, João Calvino disse que Cristo provou que os homens infelizes depositam seus tesouros na terra. Com isso, tem felicidade incerta e de curta duração. O nosso tesouro arrasta o nosso coração. O nosso coração está na terra, o nosso coração estará na terra ou no céu, dependendo de onde estiver o que valorizamos. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus e que venhamos dedicar o nosso coração às coisas de Deus, à vida de oração, à prática do jejum, à vida devocional, a priorizar o reino dele, a administrar bem os recursos que nós recebemos e que o nosso olhar esteja voltado para as coisas de Deus. Amém, gente? Deus em Cristo nos abençoe grandemente.